Ok, obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, iniciando essa série de webinar da ICC. Este é o webinar de número 2, onde nós falaremos aí sobre coaching para o desenvolvimento de pessoas. E eu quero dizer a todos que você pode acompanhar cada webinar, independente se assistiu ou não o anterior, porque ainda que eles tenham sido desenvolvidos pensando em uma sequência, no entanto, eles foram elaborados para se aprofundar em temas distintos e assim poderem ser assistidos de forma independente. Bom, no nosso primeiro webinar, nós falamos sobre mudanças num contexto organizacional e o quanto o coaching é útil também em cenários de mudança. Falamos também sobre os comportamentos de coaching que passam a ser adotados por quem já passou por um programa de coaching ou já estudou coaching e o quanto esses comportamentos são úteis na geração de uma cultura de coaching. E hoje nós vamos então falar sobre o coaching para o desenvolvimento de pessoas, onde vamos compartilhar aí uma série de temas de interesse da área do RH e de que forma as experiências, os conhecimentos de coaching vêm sendo aplicados em sinergia com esses temas de RH. Eu sou o Marco Silva, estarei conduzindo a primeira metade deste webinar e o Luciano Viana a segunda metade do webinar. Ambos somos coaches e treinadores de coaching da ICC e teremos também como convidada a Bianca Mota, que fará uma participação aí na segunda parte. A Bianca, que é profissional de RH e coach, e se encontra agora no Rio de Janeiro. Eu me encontro em Santa Catarina e o Luciano está em São Paulo. Então é um prazer a todos que estão nos ouvindo, sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, então para iniciar este webinar eu quero fazer uma pergunta aí para vocês que já tiveram ou têm contato, né, com a área de RH. Eu quero perguntar o seguinte, dentro dos assuntos pertinentes à área de RH, quais que, na sua opinião, são aqueles assuntos de maior importância para a organização? E que, ao mesmo tempo, os RHs das empresas não se mostram tão preparados ainda para esses assuntos, né? Então, eu gostaria que vocês digitassem aí quais vocês consideram os assuntos mais importantes da área de RH. Enquanto vocês digitam, eu vou vendo aqui algumas respostas, né? Muito bem. Então, nós temos várias respostas já começando a aparecer aí. Eu acho que o Luciano vai fazer alguma participação aí. Luciano. Então, eu vejo aqui ó, algumas sugestões, como, por exemplo, o RH parceiro estratégico, parceiro de negócios, liderança também aparece, né? Engajamento também, né, Marcos? Isso. Entender não apenas de RH, mas também de negócio. Luciano tem algumas perguntas aí também. Luciano, algumas participações. Ok, então são alguns temas aí que nós percebemos como temas importantes do RH, principalmente focado aí para RH estratégico, né, questão de liderança e questão também de desenvolvimento, né, algumas coisas na área de desenvolvimento. Muito bem. É curioso que essa mesma pergunta que eu fiz então para vocês, né, sobre quais são os assuntos considerados mais importantes da área do RH e que as empresas ainda nem sempre estão preparadas para esse tema, esta mesma pergunta ela é feita todos os anos, numa pesquisa feita por uma consultoria chamada BCG, que é uma empresa de consultoria americana, onde ela entrevista executivos, diretores de RH em várias multinacionais pelo mundo todo. E veja que interessante, a resposta para essa pergunta ela é feita com base em
10 temas importantes aí da área do RH, e a pesquisa apresenta, então, os 10 temas e pergunta para os ouvintes o que eles consideram dentro desses temas, aqueles temas mais importantes para o futuro da empresa e que as empresas estão menos preparadas para lidar com esses temas. O interessante é que, dentre os vários assuntos, os 3 primeiros que aparecem aí foram os mais recorrentes. Isso nas respostas dos mais de 2.000 entrevistados, em 2003. E esses 3 temas, eles mostram as 3 prioridades mais urgentes para os executivos e os temas de maior importância para a empresa. Isso porque são temas complexos e são temas também orientados para uma visão de futuro. E isso leva tempo para observar os resultados, né? Muitas vezes os recursos investidos nesses temas, eles acabam não sendo mensurados de uma maneira muito clara ou muito rápida, porque são temas que levam tempo para apresentar um retorno, um resultado. Por isso que a gente considera como um fator crítico que as empresas adotem uma visão de longo prazo, né? E isso é especificamente importante e verdadeiro para o primeiro tema, a gestão de talentos e liderança, que é o tema que foi considerado o mais importante para o futuro. Esse tema em particular nós abordaremos no webinar de número 3, nosso próximo webinar, que falará sobre liderança. No webinar número 4, nós falaremos sobre o segundo tema, onde abordaremos ali a questão do coaching de equipe e planejamento de uma força estratégica, né? E neste webinar de hoje, nós vamos abordar o terceiro item, que fala então sobre engajamento, comportamento e gestão da cultura. Bom, quando nós falamos aí desse conjunto de temas, engajamento, comportamento e gestão da cultura, nós estamos nos referindo, então, a como o RH utiliza as ações efetivas para engajar, para reter os colaboradores. Nós falamos também sobre a capacidade de o RH auxiliar os colaboradores a encontrar sentido e significado naquilo que estão fazendo, de forma a despertar um senso de que eles estão contribuindo para algo maior. E nós falamos também da capacidade de o RH definir normas específicas e comportamentos para os colaboradores conseguirem avançar rumo a uma cultura desejada para a empresa. E vamos falar então um pouco sobre esse item, engajamento e retenção, já que é um item dos que aparecem também aí como resultado da pesquisa, como um dos importantes para se desenvolver esse tema dentro do RH. Bom, o nível de engajamento dos colaboradores é um grande motor, né, da produtividade. A gente sabe disso, evidencia isso diariamente, e a gente consegue observar que existe, então, um efeito considerável nos resultados, o fato de os colaboradores passarem aí de um estado de indiferença, né, para um estado de engajamento, de paixão pela missão da organização. Hoje se fala muito aí das porcentagens de pessoas que estão engajadas em seu trabalho, ou as pessoas que estão pouco envolvidas, percentagem daquelas pessoas mais neutras ou até desinteressadas. A diferença nessas porcentagens tem consequências evidentes. A gente sabe, por exemplo, que vamos pensar numa situação aí onde um colaborador bem engajado, ele foi capaz, né, de tranquilizar um cliente irritado. E vamos pensar num outro extremo, onde um colaborador desinteressado, sem engajamento, ele foi capaz de irritar um cliente fiel. Então, quando nós podemos contar com o coaching como suporte em programas formais, ou quando um profissional de RH tem o conhecimento de ferramentas de coaching e utiliza esses conhecimentos em conversas de feedback, por exemplo, se torna possível criar um espaço mais seguro para o colaborador falar das suas motivações, dos seus reais interesses. E claro que para o RH, poder levantar essas informações de um modo que não seja avaliativo, mas sim pensando no suporte, isso é algo que agrega muito valor.
né, para as práticas de RH. Então, vamos falar um pouquinho agora do outro item, a questão de encontrar sentido e significado, né? Nós sabemos aí que as organizações, elas funcionam muito melhor quando os que trabalham nelas se sentem participantes de uma causa, né, de uma causa útil, e que não realizam simplesmente tarefas sem pensar no motivo. Um líder, por exemplo, que tenha habilidades de coaching, ele tem mais facilidade para comunicar a cada pessoa o modo em que o trabalho específico dessa pessoa contribui para a missão global da organização. Então, ainda que essa mensagem ela possa ser transmitida nas reuniões aí, formais ou cotidianas de uma empresa, no entanto, a gente consegue um resultado muito maior numa conversa de coaching. E, a princípio, isso acontece porque hoje é interessante observar que nós vivemos numa época em que as pessoas precisam dar um sentido à própria vida. O impacto de se fazer aí parte de uma família, né, perdeu um pouco da importância na sociedade quando comparado com outras épocas. A própria religião, que no passado ajudava as pessoas a encontrarem sentido, hoje também muitas vezes já não tem o impacto que tinham. E o reflexo, muitas vezes, são pessoas que não encontram sentido e propósito em seu trabalho. E numa esfera maior, a própria vida para esses indivíduos carece de sentido, de propósito. Já o coaching, quando fala de valores, de missão, de propósito, ele consegue chegar nessa profundidade, diferente de uma simples reunião para apresentar aos colaboradores a missão da empresa. Por isso que, com os significados claros, fica mais fácil fazer com que os colaboradores entendam que não são quaisquer comportamentos que levarão aos seus propósitos, aos seus objetivos, mas comportamentos bem fundamentados aí nas missões de cada integrante da equipe, na missão da empresa, no propósito pessoal, nos valores. Então pode surgir, com base nisso, a necessidade de estabelecer também quais comportamentos que levam até esses objetivos, até os propósitos definidos, e quais normas podem nos ajudar a lembrar de focarmos esses comportamentos. E também alertar-nos quando estamos nos desviando, né, desse rumo desejado. E aí nós começamos a falar então do terceiro item que aparece ali, que é justamente estabelecer normas e comportamentos. É prática comum em muitas empresas de alta performance encarar o estabelecimento de normas e comportamentos não como uma prática aí com características rigorosas, né, de controle de comportamento, mas como uma prática proativa, uma prática que ajuda a moldar a cultura desejada, a moldar a cultura da organização. Na própria pesquisa que eu mostrei antes ali, da consultoria BCG, sobre as melhores práticas de RH, foi verificado que essas empresas de alta performance, elas não ficam esperando que a cultura da empresa seja formada de modo espontâneo. Elas mesmas desenvolvem uma cultura desejada. E é justamente para evitar riscos de os colaboradores violarem os valores, é que os próprios líderes ajudam a validar as normas, a validar os comportamentos. Comportamentos que vão ajudar a caminhar na direção justamente das mudanças culturais desejadas. Bom, ainda que, falando de culturas, né, da parte de organizacional, ainda que muitos líderes ajudem a validar ou pensem, né, que para moldar uma cultura seja necessário só um esforço na comunicação, na verdade, para obter um sucesso efetivo na construção de uma cultura de qualidade, isso requer estar ativamente promovendo ações que ajudem o colaborador a encontrar e a manter as mudanças culturais. E isso pode significar transformar processos que têm um forte impacto na cultura da empresa. Então, vamos dar como exemplo de processos o planejamento estratégico, a gestão de desempenho, a gestão de carreira, são todos processos que têm um grande impacto, um possível grande impacto na cultura de uma empresa. Então, a ideia seria fazer com que nesses processos se leve em conta aspectos ligados à cultura desejada. Vamos dar um exemplo aí do primeiro item, do planejamento estratégico, né?
Os líderes e responsáveis aí pelo planejamento, eles podem, junto com o RH, pensar em como inserir num plano, logicamente, as ações em direção aos objetivos da empresa, que é parte do planejamento, mas também levar em consideração quais são as possíveis ações que levarão a uma cultura desejada para aquela empresa. E isso é algo que está muito bem esse processo. Um exemplo aí do segundo item da gestão de desempenho. O profissional de RH ou o líder responsável que esteja trabalhando nas questões de normas e comportamentos, ele pode se perguntar o que pode ser um indicador. O que pode ser um indicador de desempenho individual, mas não só de aspectos técnicos, mas também aspectos ligados à cultura da empresa. Aspectos ligados a comportamentos favoráveis a uma cultura desejada. Então, este é um exemplo de como é possível inserir aí na questão de gestão de desempenho também as abordagens voltadas para uma cultura desejada. E, por último, ali a gestão da carreira, né? A gente sabe que uma empresa que tem um plano de carreira bem definido, ela mantém seus colaboradores mais engajados, mais alinhados aos objetivos da empresa. Então, aqui, o profissional de RH ele pode se perguntar, por exemplo, como deixar claro no plano de carreira não só as possibilidades de crescimento do colaborador, alinhados, né, aos objetivos da empresa, mas também como deixar claro comportamentos, como deixar claro uma gestão de carreira alinhada à cultura ideal, que seja desejada para essa empresa. Quais atribuições podem ser inseridas em algumas funções, por exemplo, que permitiriam a esses colaboradores ajudar na gestão da cultura da empresa? E aí sim, né, nesse caso, estando claro o que se espera do colaborador, o coach pode auxiliar com um suporte no sentido de apoiar o colaborador a alcançar isso que se espera, de uma forma equilibrada, então com as necessidades individuais. E lembrando que nós estamos falando aí de temas de RH que foram considerados de maior importância para o futuro das empresas, na pesquisa da BCG, que é uma empresa de consultoria americana, e que estamos apresentando como o coaching pode ser um excelente suporte nesses aspectos. E para contribuir, então, aí com alguns conhecimentos, né, experiências ainda mais complementares dentro desse conjunto de temas, em especial do terceiro item, ali do terceiro conjunto de temas do RH, eu quero então convidar aí o coach, o treinador Luciano Viana, também para conduzir a segunda parte desse webinar, que vai ampliar então toda essa temática de aspectos, de temas de RH e como o coaching consegue também ser um grande suporte nesse momento. Eu fico aqui com vocês para acompanhá-los também e voltar ao final aí respondendo as perguntas que surgirem. E é um grande prazer, então, poder chegar até esse momento do webinar com vocês. Luciano, então, é com você aí, passo a palavra para a segunda parte do seu webinar aí, né, do nosso webinar. Ok, Luciano?
Hello, excuse me, my name is Abigail. We are having some trouble with hearing Luciano. Luciano, it would be great if you can check your microphone you can go to audio in the panel, and then you can perform a sound check so we can check that your microphone is working properly. Marcos, would you like to continue or should we wait for Luciano? Okay. As you wish. O Luciano não está conectado? Está conectado, pero no lo oímos. Ok, então. Olá, vocês podem me ouvir agora? Sim. Sim, agora sim. Olá! Eu pensando, quem estiver ouvindo aí pensaram que ia ficar sem a minha participação, não é mesmo? Muito bem, questões tecnológicas, eu acho que essa na realidade uma característica muito interessante da ICC, que é a comunidade de coaches a qual nós fazemos aí parte. A ICC realmente é uma comunidade de coaches global, como o Marcos comentou no início. Nós estamos num webinar falando de locais completamente diferentes. A Abigail, que fez a intervenção, por exemplo, e nos ajudou, ela está na Irlanda nesse momento, está do outro lado do mundo. Então é um prazer estar aqui com vocês. Então só para confirmar, 100% me ouvindo? Sim. Perfeito. Mais uma vez, olá a todos aí, boa noite. Obrigado, Marcos, aí pela sua participação, pela ajuda aí nas informações. Eu sou o Luciano Viana e eu quero dar continuidade à fala do Marcos, pedindo uma colaboração aí para vocês que estão participando conosco deste webinar, sobre algum tema específico na área de desenvolvimento de pessoas. Quando vocês ouvem a pergunta, como você acredita que um propósito comum contribui para o engajamento dos colaboradores, o que vem à mente de vocês quando a gente pensa, então, em engajamento dos colaboradores? Como que ter um propósito comum auxilia nesse processo de engajamento das pessoas? Se vocês puderem digitar algumas palavras, algumas frases que vocês acreditam, eu agradeço vocês, por favor. O Rodrigo contribui aqui conosco falando sobre objetivos convergentes, né? Então a gente faz uma associação entre a organização, eu entendo os objetivos da organização e dos colaboradores. Você vai perceber, Rodrigo, que vai muito ao encontro do que a gente fala ao longo também da apresentação. O Brian fala sobre trabalho em equipe, exatamente. A Juliana fala um propósito comum direcionado para um mesmo alvo, né? Então, como é bom sabermos aonde estamos e aonde queremos chegar, mas não somente enquanto empresa, mas a empresa saber onde quer chegar, o colaborador também, e a gente fazer aí uma junção, uma união dessas partes, né? Exatamente isso. Muito obrigado aí, Rodrigo, Brian e Juliana. É interessante notar que nós vivemos em uma época de constantes mudanças, não é mesmo? Fazendo um link com o que o Marcos falou, nas empresas, os colaboradores buscam um propósito a mais para aquilo que eles fazem. Eles querem saber que o seu trabalho contribui para um objetivo de outras dos seus colegas de trabalho, não é mesmo? Na vida pessoal também não é diferente. Nós buscamos um propósito. Queremos viver com equilíbrio e sermos felizes. Mas se a gente parar um pouco para pensar, percebam que felicidade é um conceito muito amplo, porque afeta que pessoas são diferentes. A questão é que quando os colaboradores da empresa não encontram esse propósito, ou até mesmo não percebem que estão caminhando
rumo àquela felicidade desejada, o nível de engajamento no trabalho e na vida automaticamente se reduz. Não é sustentável ou, muitas vezes, vocês devem perceber nas organizações onde vocês trabalham, às vezes esse propósito, esse engajamento no trabalho, esse engajamento na vida, ele simplesmente não existe. E o mais interessante é que nós sabemos que todas as experiências, as histórias de vida, as ideias, as estratégias, desafios, as conquistas, são todos realizados por meio das pessoas, né? Certamente, elas são o ativo mais importante das organizações. Então, a mensagem para o profissional de RH é que acreditar em investir no potencial dessas pessoas trará melhores resultados para a organização. E aqui, até nessa tela que aparece para nós, eu quero fazer uma pausa para que a gente possa refletir um pouquinho em como são as pessoas que fazem parte da nossa empresa. A gente está falando de pessoas alegres, que sabem o que querem, conhecem o seu papel no dia a dia do negócio, estão sempre dispostas e preparadas? Ou, em contrapartida, a gente está falando de pessoas desmotivadas, sem comprometimento, sem habilidades, ou pelo menos, à primeira vista, não possuem habilidades, porque muitas vezes elas estão adormecidas, né? Elas não identificaram as suas habilidades, ou não têm, por exemplo, um líder que ajude elas nesse processo de desenvolvimento. Textos que o coaching ajuda o profissional no desenvolvimento dos colaboradores. Pois imagine de que um lado, pela participação aí de uma pessoa, de um lado a gente tem a empresa, que possui a sua missão, sua visão, seus valores. E de outro lado, a gente tem os colaboradores, que também possuem a sua história, né? Possuem a sua essência, a sua individualidade, os seus sonhos, os seus medos, os seus propósitos de vida, as suas metas. A questão aqui, e onde o coaching trabalha de uma forma muito efetiva, é como podemos conhecer e alinhar essas características em prol de um objetivo comum, né? Do engajamento que a gente busca. Como que podemos desenvolver, então, também habilidades, despertar atitude e ação nesses colaboradores? A ideia é que o coaching seja e contribua de uma forma estratégica nesse processo de desenvolvimento e que a gente possa contribuir com benefícios mútuos, né? Quando a gente investe em coaching, a gente está falando de benefícios para o indivíduo e a gente está falando de benefícios também para o negócio, para a empresa, né? E especialmente nesse aumento de engajamento do colaborador. Nesse sentido, eu gostaria de pedir novamente a contribuição de urgência que vocês têm. Eu gostaria que vocês digitassem, né? O que vocês acreditam que pode aumentar o nível de engajamento na empresa onde vocês trabalham? Foco nos resultados, né? A gente tem uma questão de foco nos resultados. Como que vocês acreditam, então, que pode aumentar o nível de engajamento dessas pessoas? Juliana falando aqui as suas metas alinhadas com as metas da empresa. A Josiane, o colaborador ter perspectiva de crescimento também dentro da empresa é um fator importante. Investir em capacitação para os colaboradores, a Rosana contribui. Contribuir para a sociedade local, né? Então, assim, a empresa incentivar uma contribuição da sociedade local pelo Brian. A Juliana, valores alinhados com a empresa aqui. Treinamentos, a Solange, saber para onde a empresa está caminhando, né? Muitas vezes a gente não sabe qual é o rumo que essa empresa vai. O Mauro fala gerar resultados, precisa de bons líderes, um ambiente de trabalho com perspectiva de crescimento. O Edson Osuna, bom te ver aqui, Edson, fala sobre alinhamento da estratégia e objetivos, feedbacks. Percebam que existem uma série de maneiras, né, então, da gente aumentar esse engajamento das pessoas, dos colaboradores na empresa. De acordo com aquela pesquisa lá que o Marco citou, né, a pesquisa do BCG, há uma grande necessidade de ação
da empresa para o engajamento desses colaboradores. Ou seja, a empresa precisa investir no desenvolvimento, como foi citado aí também nos comentários, né? Então eu invisto no desenvolvimento e aí eu desperto a ação dessas pessoas, para que eu possa criar uma nova cultura, envolver esses colaboradores, né? E assim despertar novos comportamentos. É exatamente aqui que o coaching se mostra eficaz, porque para as pessoas que conhecem o coaching, sabem o que eu vou dizer, e quem não conhece tem a certeza de que no coaching ele é muito eficaz porque ele trabalha desde a essência do seu cliente, né, do coachee que nós falamos. Trabalha o ser, as crenças, os valores, ou seja, a gente trabalha a base da mudança, porque não adianta a gente imaginar que a mudança vai vir de fora. Quando essa mudança vem de fora, ela não é sustentável. Então a gente trabalha com uma mudança de dentro para fora. Então a gente trabalha desde essa essência até a maneira como ele vê as coisas, as suas ações, ou até mesmo a ausência dessas ações. Porque se você tiver um colaborador na empresa que não está verdadeiramente engajado, uma ausência de ação, de atitude, às vezes ele tem uma necessidade que você não tem identificado nesse processo. Para vocês terem uma ideia da utilização do coaching nesse ambiente corporativo, há uma pesquisa que foi realizada pelo Institute of Leadership Management em maio de 2011. E para vocês terem uma ideia, o público foi 250 empresas multinacionais, onde foram entrevistados gerentes de treinamento e de desenvolvimento. É uma pesquisa europeia. Essa pesquisa fala sobre a criação de uma cultura de coaching nas empresas. E olha que interessante, 83% das empresas possuem coaches internos. E quando eu falo de coaching interno, elas possuem gerentes que participaram de um processo de formação em coaching e se tornaram o que a gente conhece hoje muito no mercado, um leader coach. Então, assim, ele tem habilidades de coaching e ele trabalha o desenvolvimento das pessoas. Então, 83% das empresas possuem esse tipo de profissional. E 65% delas contratam coaches externos, para desenvolver habilidades específicas em alguns gerentes, em alguns diretores, em alguns executivos. Então, o que as empresas têm feito cada vez mais é uma mescla entre contratar profissionais externos, profissionais coaches com experiência, mas também investir na capacitação interna dos seus colaboradores, dos colaboradores-chave, para que esses colaboradores eles disseminem essa cultura. Então, isso tem sido muito interessante e eu acredito que até evidencia os benefícios que a prática dessa cultura traz para a organização, sob o ponto de vista de desenvolver pessoas, habilidades nessas pessoas, e também de aumentar a performance da empresa como um todo. No próximo slide, quando falamos em formar esses coaches internos, pensamos também em ampliar o acesso ao coaching a outros colaboradores da empresa, uma vez que o gerente passará a agir como líder coach, tendo uma nova forma de pensar, de agir e de desenvolver as pessoas na sua equipe. Interessante, me lembrei aqui agora, hoje pela manhã, eu estive com um cliente e ele comentou que não sabia mais o que fazer com um dos colaboradores da equipe, porque ele já tinha conversado inúmeras vezes com essa pessoa, dizendo que o comportamento que ela vinha tendo não estava adequado com os propósitos da empresa. Mas o que acontecia é que esse gestor, ele falava, o seu comportamento não está correto, você precisa mudar em atitude A, B, C e D. Mas o que aconteceu foi o seguinte, após alguns minutos de conversa que eu tive com esse meu cliente, ele chegou à conclusão de que nada mudava porque ele dizia o que deveria ser feito. E não ajudava o colaborador dele a entender o impacto que o seu comportamento tinha para o trabalho em equipe e para os resultados. Percebam que dizer o que fazer vem de fora.
E ajudar o outro a aprender, que é o papel do líder coach, vem de dentro. Por isso que funciona e tem sustentabilidade, né, nesse aprendizado e na ação. Eu gostaria de dizer que quando falamos em uma cultura de coaching, estamos falando de uma cultura empresarial diferenciada. Uma cultura com foco na qualidade, na inovação, no trabalho em equipe, na performance. É uma cultura voltada a uma atitude positiva, a ação e o aprendizado constante. E aqui mais uma maneira da gente pensar, né? Você já parou para refletir qual é a cultura da sua empresa hoje? Ou qual é a cultura que vocês almejam desenvolver na empresa onde vocês estão? Vejam alguns dos benefícios que a prática do coaching traz para a empresa, né, que a gente viu na tela, né? Melhoria de comunicação, habilidades interpessoais das pessoas e dos líderes, resolução de conflito, liderança, confiança pessoal, atitude, preparo para novos cargos e responsabilidades. Então, o coaching trabalha muito, assim, inserir uma cultura de coaching, eu costumo dizer que é o foco na solução e não o foco no problema, né? Muitas pessoas imaginam, se a gente pensar em cultura de coaching, imaginam até que uma formação em coaching é um treinamento para quem vai atuar como coaching, e como coaching em atendimento formal, ou seja, nas sessões de coaching. O que não é verdade. Vocês perceberam anteriormente que 83% das empresas pesquisadas lá, elas esperam ter gerentes com habilidades de coaching. Pura e simplesmente porque o coaching aumenta desempenho, né? O coaching aumenta resultados. Para ajudar aqui a exemplificar um pouco a utilização do coaching por um gestor, né, por um gestor de RH, por um líder, um gerente, imaginem a seguinte situação: a necessidade imediata de uma resolução de conflitos entre colaboradores. Nesses casos, é comum, quando a gente tem um conflito, as pessoas darem voltas e mais voltas em torno do mesmo problema, deixando de lado o que eu comentei antes, que é o que mais importa, né? Que é a solução daquele contexto. O que um gerente ou um gestor de RH que tenha habilidade em coaching fará é ajudar esses envolvidos no problema a solucionarem a questão por meio da utilização de perguntas, né? E de uma forma prática, são perguntas que direcionariam essas pessoas a entenderem o contexto em que o problema está inserido, né? Então, na próxima tela a gente vê até um desenho de estado atual, né? Então, eu tenho um problema, eu tenho um conflito. Qual é o estado atual, né, onde essas pessoas estão? Lembrem, às vezes a pessoa fica ali tão focada no problema, vocês já devem ter ouvido aquela frase que às vezes é preciso sair da floresta para enxergar as árvores, né? Então, o que um líder com essa habilidade em coaching vai fazer é aumentar a consciência e ajudar essas pessoas a entenderem, primeiro, onde elas estão, né? E aonde é que elas querem chegar. Então, ajudar os envolvidos a definirem o que eles querem. A gente tem hoje um conflito. O que a gente quer ao invés desse conflito? É um foco na solução, sem deixar de lado também as características individuais, né? Entender também, não é encontrar culpado, mas não, é entender um objetivo. Então, entender o que eles querem naquela situação. Um outro ponto é quais são os benefícios para eles e para a empresa com essa resolução de conflitos, né? A gente pode até identificar um pouco de valores, né? Por que é importante isso para o objetivo comum, que a gente estava até comentando lá atrás. E depois ajudar até de uma forma mais sistemática essas pessoas a realmente atingirem o objetivo de solução de conflito. Às vezes, isso acontece da forma mais rápida que vocês possam imaginar, que é pensar em recursos, é pensar em um plano de ação para chegar até lá. E esse plano de ação, dependendo do conflito, ele é solucionado de uma maneira muito rápida, até porque a gente trabalha aqui com ampliar a consciência dessas pessoas, ajudá-las a entender aonde elas querem chegar, ao invés de ficar com foco no problema, né? Isso é muito interessante.
Percebam que a grande diferença aqui é que a atitude do líder em fazer perguntas ajuda-os a solucionarem um problema, né? E influencia completamente esse contexto. O que esse líder faz não é dar a solução para as pessoas, mas guiar esses colaboradores para que eles encontrem o caminho, o que aumenta muito mais esse nível de engajamento, né? E ajuda também a eles a aprenderem e ao invés de ensinar, né? De forma que isso não aconteça em outras situações. Se eu tiver que resumir em duas expressões o benefício do coaching na empresa, eu diria para vocês clareza de objetivos. Então, às vezes a gente fica rodeando uma situação, então é importante ter clareza desses objetivos e um aumento de responsabilidade para alcançar esse objetivo, né? É aí onde a gente chega naquele tão sonhado empoderamento desse colaborador. Para a gente caminhar aqui para a finalização da minha participação, o exemplo anterior pode ser aplicado a diferentes situações no contexto empresarial. Se a gente der uma olhada no próximo slide, a gente vai perceber que o coaching, só alguns exemplos, ele pode aumentar essa questão do engajamento, pode trabalhar muito o desenvolvimento de habilidades, de comportamentos em especial, desenvolver uma carreira de um colaborador, né? Vocês que são profissionais da área de recursos humanos, então auxiliar no desenvolvimento de carreira, para que a pessoa inclusive possa galgar outros postos futuramente. Trabalha muito essa questão de autoconfiança também, né? E atitude e motivação para a realização do trabalho. E se a gente der uma olhada nesses benefícios, percebam que eles são sempre amplos. Eles envolvem conquistas para o colaborador, né? Conquistas individuais, para as equipes e para a organização como um todo. Para vocês que nos ouvem e que atuam na área de recursos humanos, eu acho importante também dizer que é comum as pessoas associarem o coaching para corrigir uma baixa performance de uma pessoa. Mas ele não deve ser encarado somente dessa maneira, uma vez que o bom coaching visa a conquista de uma cultura de alta performance. O que eu quero dizer para vocês é que o coaching não pode ser utilizado, por exemplo, como um remédio, mas como uma prevenção e fortalecimento para atingir resultados consistentes. Se nós fizermos uma analogia, é como uma vitamina C. Se você utilizar a vitamina C previamente, antes dos sintomas de um resfriado, por exemplo, surgir, os resultados serão ainda melhores e sustentáveis. E para vocês que nos ouvem e que são coaches, já atuam em coaching, eu gostaria também de chamar a atenção da importância de nossa atuação como profissionais nesse contexto de recursos humanos, como fornecedores que podem contribuir significativamente para o desenvolvimento dessas pessoas e para o aumento de resultados delas, para uma felicidade mais completa na vida pessoal, na vida profissional, e que tudo isso vai se resultar em melhores resultados para a empresa, em alcance de resultado propriamente dito, né? Para ilustrar um pouquinho isso, e até de uma forma prática, agora eu quero chamar a nossa convidada especial, a Bianca Mota, que fala lá do Rio de Janeiro conosco. Ela é uma profissional da área de RH, né, e atua também na área de coaching, para que ela possa compartilhar conosco a sua experiência e a sua visão de como o coaching ajuda a empresa a aumentar a performance desses colaboradores. Seja bem-vinda, Bianca, esteja à vontade aí para compartilhar. Eu quero agradecer por enquanto aí a todos vocês. No final a gente volta novamente aí para o momento de perguntas e respostas. Seja bem-vinda, Bianca. Olá, obrigado pelo convite, Luciano. A minha contribuição aqui é para falar um pouquinho de como o coach contribui para o desenvolvimento de pessoas nas organizações. Com base na experiência que eu tenho na área de RH e o que eu tenho visto
é que o ganho ele é 360. Né? Um gestor que faça coaching com uma equipe de 5, 10, 15 pessoas, isso tem um eco em toda a empresa. Melhora a comunicação desse gestor com a sua equipe, a comunicação entre os próprios pares, o relacionamento com as áreas também. Então, é um eco de melhoria enorme. E com base nisso também, se a implantação foi bem feita, é claro, o coaching é até visto como um benefício. Eu já vi empresas que implantaram um processo de coaching que vinha desde o presidente, tinha o coach, os diretores e os gerentes, e isso era visto como um benefício. As pessoas esperavam ansiosamente pela sua hora de ser passado em coaching. Bem, como eu vim somente para tratar casos de pessoas que tinham baixo desempenho. E aí o coach foi visto como uma coisa até vergonhosa, né? Poxa, só recebe coach quem tem baixo desempenho. Então eu estou recebendo coach, todo mundo sabe que eu tenho baixo desempenho. Então, um alerta para nós que somos de RH para ter atenção em como o processo de RH está sendo implantado, foi ou será implantado na empresa. Né? A forma como a gente vai implantar vai dizer muito sobre o sucesso ou insucesso desse processo. Né? E um dos maiores benefícios que eu, como RH, senti foi na relação com os gestores. Né? A relação do RH com os gestores. Eu tinha muitos gestores que chegavam até o RH para jogar um problema em cima do RH. Né? E eu senti que após o processo de coach, ele aumentou a maturidade desses gestores e a parceria. Nós passamos a ser mais parceiros do que demandados, né? Do que ter quero uma pessoa para jogar esse problema que o RH resolve. Então eu senti que eles já vinham com mais soluções, já tinham aplicado alguma solução junto ao seu liderado, né? Já tinham chegado a alguma ação em conjunto e vinham para o RH para dividir isso, né? Para que a gente acrescentasse e apoiasse isso. Então, eu senti um ganho, se eu tiver que falar qual foi o maior ganho, para mim foi na maturidade do olhar desse líder com a sua equipe. E isso se refletiu, claro, em melhores resultados, melhor relacionamento como um todo. Então, eu só posso falar que um processo de coaching bem feito, bem implantado, ele só tende a gerar bons resultados, como um todo. E, bom, acho que por enquanto é isso. Luciano, obrigada. Obrigada a todos. Obrigado, Bianca. Muito obrigado mesmo aí pela sua contribuição. A gente pode perceber que o coaching, ele é aplicado de uma forma organizada, com uma consciência e um conhecimento, né, desde a implantação até o que a gente quer desenvolver com essa cultura de coaching, ele realmente tende a ser bastante efetivo aí para a empresa. Espero que a nossa apresentação tenha sido muito produtiva aí para todos vocês que nos acompanharam. Quero agradecer aí pela presença também de vocês e que em especial a gente tenha ajudado vocês a responderem, em especial, uma pergunta, né? Como o coaching pode me ajudar a ser um profissional, um gestor de pessoas mais estratégico? Eu quero agora convidar vocês para a gente abrir aí para um bate-papo, né, uma sessão aí de perguntas e respostas, e a participação de vocês é fundamental. A gente, no coaching, inclusive, nos nossos webinars, a gente diz que o webinar fica muito rico, a nossa participação é pequena, ele se enriquece com vocês, né? Então estejam à vontade aí para fazer perguntas para nós. A gente já tem uma pergunta aqui do Rodrigo. Ele diz o seguinte: qual é a melhor estratégia para sensibilizar a alta direção para implantar a cultura de coaching nas organizações? Marcos, você está ouvindo? Sim, Luciano. Posso trazer um pouquinho dessa... Já passei por isso, inclusive, em alguns momentos, a convite de algumas
empresas onde o RH conhecia a importância do coaching, no entanto, algumas lideranças ainda não estavam sensibilizadas o suficiente. Uma das estratégias que eu venho adotando é fazer uma palestra, né? Então, a ideia de reunir as pessoas para um momento esclarecedor sobre o coaching, né? Onde essas lideranças estejam presentes. Muitas vezes, numa palestra, quando você consegue um bom profissional que consiga trazer cases sobre implementação de coaching em outras organizações, o líder ele acaba se sensibilizando porque ele vê que o coaching, a entrada do coaching nas empresas, ela é inegável. E o demorar para fazer isso pode ser toda uma diferença estratégica. Então, o líder que ainda não fez, ele acaba se sensibilizando por observar na fala do palestrante, do coach que está demonstrando, vários cases de empresas que já estão adotando, vários dados como os que nós mostramos aqui, eu e o Luciano, de mais de 80% das empresas já usando o coaching, né, multinacionais. Então, essa é uma estratégia que tem dado um resultado muito bacana. Outra possibilidade é um colaborador, de preferência um colaborador-chave, né, como a Bianca comentou ali, não um colaborador que esteja precisando de conserto, entre aspas, né, mas um colaborador-chave, alguém que tenha já uma abertura, um bom desempenho. Um colaborador desse, quando recebe o coaching, um programa de coaching, ele pode ser um porta-voz, porque ele já é uma referência, ele já é bem visto na equipe, e se ele passa pelo processo e depois ele começa a comentar, as pessoas percebem que ele fez e gostou, isso acaba sendo um exemplo de que o coaching é uma metodologia que pode ser bem-vinda na empresa. Isso ajuda a sensibilizar o líder. Espero ter contribuído aí, né, com a resposta. Vamos lá, Luciano. Ótimo, Marcos. Agregando um pouco aí, complementando, quando a gente tem uma empresa que ela, por exemplo, ela não conhece o coaching, né? A gestão, a alta gestão, ela não conhece o coaching, os benefícios do coaching. Eu acho que a gente realmente precisa começar da base, né, indo ao encontro do que o Marcos falou, primeiro conseguir explicar para eles os benefícios de um processo de coaching, né? Então, eu acho que entender, tem diversas maneiras, eu acho que desde sentar com esse gestor, explicar propriamente dito quais são esses benefícios, mas mostrar também de uma maneira prática como é que a gente pode fazer isso, né? Tem se demonstrado muito efetivo quando eu, por exemplo, quero inserir a cultura de coaching numa empresa, é o famoso comer pelas beiradas, digamos assim, né? Então, a gente inicia com um colaborador específico, e esse colaborador, muitas vezes, é até um profissional da área de recursos humanos, né? Então, eu não sei se o Rodrigo, se ele atua na área de RH, mas, independente se atuar ou não, quem nos ouve e é da área de RH, obrigado, Rodrigo, atua na área de RH, muito bem. Quem atua na área de RH, uma das principais maneiras de você conseguir inserir a cultura de coaching na empresa é você, RH, ter a ciência e saber efetivamente o que é coaching. Porque eu digo o seguinte, eu como coach, o Marcos como coach, a Bianca como coach também, a gente pode ajudar nesse processo de inserção, e esse é o nosso trabalho diário. Mas se eu tenho na empresa um profissional de recursos humanos que também conhece muito bem o que é o coaching, e ele defende essa bandeira, ele vai falar com muito mais propriedade, né? E aí, pensando sob o ponto de vista de estratégia, na realidade, a gente sabe onde a gente quer chegar. Inserir a cultura de coaching na empresa. Como a gente vai fazer isso? Realmente diversas maneiras, como o Marcos comentou, né? Desde a gente pensar em palestra, em coaching para um profissional específico, em eventos menores, né? Ao invés de eu fazer uma formação em coaching diretamente, eu posso também fazer um evento menor, um workshop sobre técnicas de coaching, que pode ser bastante útil.
eu acredito que esse é mais ou menos o caminho, né? O Rodrigo até ele comenta, né? É o meu caso. No entanto, está muito no nível executivo e gerencial, mas outros colaboradores de importância estratégica, eles também carecem de coaching. Eles também carecem de coaching. Isso vai muito ao encontro, Rodrigo, do que nós comentamos, de que o coaching realmente às vezes se associa muito. Quem tem um profissional, um coach, é um executivo, é um diretor, né? E o que a gente fala em inserir uma cultura de coaching é que a gente realmente consiga formar outros profissionais em coaching e esses profissionais comecem a colocar a ação. Hoje o empresariado, às vezes eu brinco que é um pouco São Tomé, né? Então ele quer o resultado antes para ele ter a certeza de que vale a pena investir. Então, até uma curiosidade, Rodrigo, você já possui uma formação em coaching? Mas por curiosidade, só para... Eu acho que um dos caminhos, ainda não, uma bela oportunidade. É bom você participar aqui com a gente, inclusive é uma satisfação, e que a gente possa ter contribuído, porque eu acho que um dos caminhos é você pesquisar uma boa certificação em coaching, né, que tenha credibilidade no mercado, que tenha reconhecimento, uma boa metodologia, que você tenha também referência de outras pessoas que já se certificaram. E é um caminho muito bom para você conseguir trilhar esse desenvolvimento e essa cultura de coaching dentro da empresa, né? A gente tem mais uma outra pergunta aqui. Como é a aceitação de coaches externos nas empresas? É uma pergunta do Roberto Silva. Ok, Luciano, é uma pergunta que me faz lembrar aí de muitos momentos em que eu estive em federações das indústrias, desenvolvendo trabalhos, né, com executivos, com empresários, e existe hoje não mais uma dúvida em relação à metodologia, né? A metodologia já se mostra efetiva, mas existe um cuidado muito grande com o profissional, né? Com a escolha do profissional coach. Então, em muitos momentos, em muitas empresas, em muitas situações, eu fui justamente desafiado, né, a fazer um trabalho bom, um trabalho excelente, não porque os contratantes, as empresas duvidem da metodologia, mas porque não haviam tido algumas experiências positivas, em alguns casos, em função de uma ineficácia na escolha, né, da seleção do profissional coach. Então, a pergunta aí que o Roberto Silva faz, ela é muito importante porque alerta principalmente para esse ponto, né? O RH, o setor responsável aí por fazer a escolha de um profissional de coaching externo, deve sim ficar muito atento às referências, deve sim buscar conhecer de onde é essa formação que esse profissional diz ter feito, a que grupo, né, a que comunidade ou a que associação este profissional pertence. Porque, infelizmente, como muitas coisas acontecem no Brasil e em outros lugares, as coisas que fazem sucesso, elas acabam tendo também o lado dos aventureiros, né, de plantão aí que acabam entrando no mercado. Então, o critério de seleção de um bom profissional da área coaching é muito importante. A aceitação das empresas tem sido cada vez maior, né, e com essa ressalva agora de uma seleção dos profissionais da área do coaching. Ok, Luciano? Perfeito, Marcos, perfeito. O que eu tenho percebido é exatamente isso, né? Se existe uma experiência negativa anteriormente, às vezes o processo de entrada, existe até algo que a gente trabalha muito em coaching, que são crenças, né? Então é um processo de mudar uma crença na cabeça, às vezes, do executivo ou da empresa, porque às vezes ele teve uma experiência de coaching acreditando que a entrega foi, ou ele contratou o coaching e ele recebeu, por exemplo, um processo de mentoring, são coisas distintas. Ele contratou o coaching e ele teve um processo muito mais motivacional do que
o propósito de desenvolvimento que o coaching traz, né? Então, eu acredito que a aceitação em algumas empresas acontece sim, de existir uma crença, uma experiência anterior negativa, mas as oportunidades de um mercado de coaching, ele é realmente muito importante. Só para vocês terem uma ideia, a minha área de formação, a minha base em formação, eu sou formado na área de comunicação em relações públicas. Hoje, relações públicas é muito difundido no mercado, em especial com a vinda das mídias sociais, né? Então, relações públicas como gestor de mídias sociais. Mas quando eu trabalhava com comunicação, eu percebia que acontecia algo muito parecido, porque muitos profissionais utilizavam relações públicas, na realidade ele fazia qualquer outra coisa, menos relações públicas. Então isso acontece algumas vezes. Então a pesquisa e a busca criteriosa é realmente bastante importante, né? O Anselmo tem uma pergunta aqui, que é para o nosso expert em coaching de equipes, né? Vocês têm experiência em coaching em grupo e é eficaz, Marcos? Muito bem. Sim, temos experiência, tenho a oportunidade de trabalhar e ter tido feito uma formação também na área de coaching de equipes, né? O coaching de equipes ele tem hoje toda uma fundamentação, uma metodologia bem estabelecida, né? Em muitos momentos, o coach, o profissional coach, ele tem só a formação em coaching geral, e então ele está apto a atender individualmente as pessoas, e em outros momentos ele vai se especializar e buscar também conhecer, se fundamentar, se especializar em coaching com equipes, né? É um trabalho muito bacana, tem dado muito resultado, é um trabalho muito desafiador, porque hoje falamos muito de equipes, né? Enquanto, na verdade, muitas empresas ainda não têm equipes, e sim grupos de pessoas que trabalham isoladamente, cada uma apontando para um lado, né? E o coach, ele vem também auxiliar no processo de team building, né? Da formação da equipe. E após a equipe estar bem alinhada, bem formada, aí sim ele entra com a especialidade dele, que é conseguir fazer com que essa equipe olhe para uma mesma direção e apresente todo o seu potencial na busca dessa direção. Então, logicamente, serão trabalhadas competências coletivas, serão trabalhadas competências ligadas a relacionamento, a foco em resultado. Então, o coaching tem sim se mostrado, né, uma metodologia também para o trabalho em equipe. Ok? Muito bem. Nós temos um comentário da Juliana. Ela diz o seguinte: eu percebo a importância de que a pessoa que irá selecionar o coach externo, ele tenha uma formação para avaliar melhor essa contratação. Obviamente, Juliana, se essa pessoa, em especial sendo um profissional de recursos humanos, se ela tiver uma formação, ela vai ter muito conhecimento, né, e discernimento para contratar um outro profissional. Isso realmente é muito importante, é fundamental. Ou ela precisa conhecer, realmente, no mínimo distinguir o que é coaching e o que não é coaching, né? É conhecer no mercado quais são as metodologias que são mais utilizadas e que trazem resultados aí para as empresas, né? Isso é um ponto bastante importante que você colocou. Obrigado. A gente tem uma pergunta do Edson Osuna. Ele diz o seguinte: estando a empresa em um processo de mudança cultural e crescente desenvolvimento, a metodologia do coaching, na minha opinião, é fundamental. Através da experiência e casos que puderam participar, vocês acreditam que os resultados atingidos são melhores com profissionais externos, ou seja, coaches, ou com profissionais internos? Então, um profissional de RH que tenha esse conhecimento em coaching. Eu vou iniciar, se você me permitir, Marcos, eu vou iniciar, na verdade, dizendo o seguinte: eu vou deixar a bola para você chutar. Essa é a ideia. Porque vai muito ao encontro, Edson, do que foi até mesmo comentado lá pela Juliana. Então, assim, você como um profissional de recursos humanos, é importante você ter o conhecimento em coaching, primeiro para você fazer uma contratação eficaz
e até junto com esse profissional que você contratar ou essa consultoria, vocês saberem traçar esse plano de desenvolvimento, essa inserção da cultura de coaching. Nada melhor do que fazer conhecendo na essência e na prática, né, o que é o coaching. Você contratando profissionais externos, obviamente, assim, como eu comentei na minha apresentação, o líder ou o gestor de RH com formação em coaching, ele não necessariamente vai sentar com um colaborador e vai fazer um processo de coaching, né? Ou seja, sessões de coaching, de desenvolvimento. Né? Porque talvez até esse colaborador ele não se sinta tão confortável. Apesar de que eu já vi que isso já aconteceu algumas vezes, tá? De líderes terem uma conexão, né? um rapport, uma confiança tão grande, um líder e o seu liderado e vice-versa, e eles desenvolverem sim um processo de coaching de desenvolvimento. Mas o que você, como gestor de RH com certificação em coaching fará é contratar um bom profissional, desenvolver essa cultura de coaching e utilizar o coaching para a inserção, do foco no resultado, né? Acho que é mais ou menos esse o caminho, e o Marcos pode ajudar a complementar um pouco. Nessa linha mesmo, Luciano, eu me lembro aqui de algumas experiências aí quando eu li a pergunta aí do Edson, né? Onde uma última empresa agora onde eu tive um contato, inclusive me surpreendeu muito, porque já existia uma cultura de coaching nessa empresa. Então, a questão de processos de mudança cultural, a questão de desenvolvimento, ela era encarada com mais recursos, ela era encarada com mais facilidade pelos líderes, pelos colaboradores dessa empresa, justamente porque eles tinham a visão do coaching. Né? E claro, né, que para uma empresa que não tem uma abertura para o coaching, que tem um RH que está ali fragilizado, com pouco poder de influência, então, nesses casos, eu acredito que sim, seja muito mais interessante trazer de fora um profissional, até pela questão de o olhar externo e aquela expectativa de alguém de fora que está chegando, né, com nova energia, pode ser realmente de uma contribuição maior, né, do que deixar exclusivamente para o profissional interno fazer todo esse trabalho. Tá? A tendência que eu venho observado aí, para essa pergunta que o Edson fez, é o seguinte, é realmente a capacitação, né? Que vai muito na linha do que o Luciano falou. Então, um profissional de RH ou um líder, um diretor, que muitas vezes até por conta própria, né? Não porque a empresa mandou, chega e decide buscar uma formação em coaching, decide se capacitar. Esse indivíduo ele passa não só por uma capacitação profissional, mas ele passa por uma transformação pessoal. Quem fez a formação em coaching sabe disso. É difícil você fazer uma formação em coaching e sair só com mais um título técnico. Você sai transformado pessoalmente, porque você mexe com muitas coisas de, como falamos antes, valores, propósito, missão de vida. Então, esse indivíduo que volta para a empresa com uma visão, ele tem toda uma perspectiva diferente de contribuição, de responsabilidade. É um outro indivíduo. Então, se você me perguntasse qual seria a situação ideal, então, Marcos? A situação ideal é que integrantes-chave na empresa tivessem conhecimento de coaching. Né? Porque eles encontrariam meios de fazer a cultura, a mudança na cultura, o desenvolvimento da empresa, se tornar algo mais efetivo e com menos custo de energia. E a Rosana está aqui concordando, né, Rosana? Fato, né? Então, possivelmente passou por uma experiência dessa. Exatamente. Da qual nós estamos falando. Obrigado, Rosana, pela participação aí. Obrigado. Para a gente finalizar, engraçado, tá tão... Primeiro, agradecer a participação de vocês, o que vocês realmente seguiram à risca, o que eu comentei antes das perguntas, que o que enriquece essa troca, né, de experiências, de conhecimento, é exatamente isso que está acontecendo agora. Então, está muito rica, né, essa troca. Obrigado demais aí por vocês. E para a gente finalizar, porque a gente tem um tempo aí também, né? A Rosana, eu não esqueci de você. A Rosana, ela pergunta aqui, como utilizar o coaching no desenvolvimento de competências organizacionais
que ainda não estão sendo disseminadas. Que ainda estão, né? Que ainda estão, Luciano? Que ainda estão sendo... perfeito, Isso, desculpa. Que ainda estão sendo disseminadas, exatamente. Ok. Aí eu digo que aí é o prato cheio, né? Aí é a situação ideal. Puxa vida, que melhor momento do que este momento de disseminar competências novas nas organizações. Que melhor momento do que esse para chamar ou para inserir um trabalho de coaching, né? Realmente é muito comum hoje encontrarmos consultores, eu mesmo já tive experiência como consultor na área de diagnósticos, na área de competências. Então é muito comum você encontrar consultores que hoje vão fazer uma formação em coaching para conseguir, porque durante muitos anos no RH, CEPs, em identificação das competências necessárias, em PDI, em plano de desenvolvimento de PDL, né, plano de desenvolvimento de lideranças, mas ficava faltando uma peça-chave, que era o como fazer isso, né? E aí o como, durante muito tempo, foi adotado os procedimentos de contratação de capacitação, né, internamente, ou mandar o profissional que estava desenvolvendo uma competência para algum curso, para algum treinamento. E os dados após o advento do coaching mostra que o acerto tem sido muito maior, porque o coaching ele vai focar a competência específica. Então é muito interessante um trabalho de coaching quando a organização está promovendo o desenvolvimento de competências, né, organizacionais, porque ele tem justamente a visão do como desenvolver. Então isso é fantástico, né? Claro que somos, eu e Luciano, suspeitos de falar isso, porque somos apaixonados por isso, né, Luciano? Mas que realmente é um ponto-chave você, primeiro, identificar com bastante clareza as competências. Ok, definimos, entendemos todos o que significa esta competência. E aí entra o papel do coach agora, o profissional, ou o RH que tem o conhecimento de coaching. Bacana. Agora, como vamos criar os passos de ação para o desenvolvimento dessa competência, para promover o desenvolvimento dessa competência? Estou falando no nível organizacional, né? E aí o coach sabe que tudo começa no nível individual, né? Então, tem tudo a ver, sim, a aplicação do coaching em desenvolvimento de competências nas organizações. Exatamente. Eu lembro agora de um cliente, quando fala de competência, né? Primeiro, quando a gente pensa em desenvolver algo, né, em aprender algo, numa fase de desenvolvimento, às vezes a gente nem tem ciência, né? Pode acontecer isso, de um colaborador não ter essa ciência. Eu tenho desconhecimento de que eu preciso mudar ou que eu tenho que fazer algo, né? E aí um cliente meu, ele não conseguia atingir os resultados, o empreendedor. E no processo de coaching, só para vocês perceberem a questão de desenvolvimento de competência, ele identificou o gap porque eu não aponto o gap dele, né? Eu ajudo ele a identificar o gap. Então ele identificou um gap de gerenciamento de tempo. E ele, a cada sessão, ele foi encontrando, né, junto com o processo de coaching, maneiras que ele gerenciaria o tempo dele. E, gente, das maneiras mais simples possíveis, ele transformou as atitudes dele, primeiro a forma de pensar, modificou a atitude e começou a agir de uma forma diferente, teve comportamentos diferentes. E aí o que aconteceu? Teve resultados diferentes, né? Então foi trabalhada aí uma competência, essa questão de foco, né? Então ele trabalhou bastante foco e gestão do tempo. É o que o Marcos falou, isso é a cereja do bolo para o coaching, para um profissional de coaching, né? Acho que é isso, né, Marcos? Muito bom, foi bastante produtivo mesmo esse bate-papo hoje, essa noite com vocês. Eu gostaria de compartilhar os próximos... Obrigado, Juliana, adorei. Gostaria de compartilhar com vocês as próximas edições dos webinars aqui em português que nós vamos realizar. Então, o terceiro webinar dessa série de 4 webinars, a gente vai focar em líderes e executivos, né? Então, é um coaching
para o aumento de performance desses líderes, desses executivos, que vai ser no mês de agosto, né, no dia 7 de agosto. E Luciano, aí inclusive, me permita, né, te interromper, claro, aqui é uma oportunidade para convidar os líderes que não estão ainda sensibilizados com o coaching, né? Então, para o pessoal de RH ficar aí realmente ligado nessa oportunidade também, né? Exatamente, exatamente. Vamos pensar, esse é o objetivo, né? O como, agora a gente pensa na estratégia para convidá-los, muito bem. Exato. E aí depois a gente teve uma pergunta, se eu não me engano, do Anselmo falando sobre coaching de equipes, né? Que a gente vai fazer também uma edição, é coaching para a formação de equipes de alta performance, que acontece aí no mês de outubro, né? No dia 2 de outubro. Isso me lembra que no dia 1º é meu aniversário. No dia 2 de outubro a gente tem um webinar aí às 19 horas também. E para quem quiser conversar um pouco mais conosco, para tirar dúvidas, a gente costuma trabalhar muito de uma forma muito com pessoas, individualmente ou com as empresas, para, em especial, entender as necessidades dessa empresa e até ajudá-los a identificar se o coaching é o melhor caminho. Porque a gente também, nós não acreditamos que o coaching é a solução para todas as questões, para todos os problemas, né? Então, às vezes, você precisa trabalhar o coaching atrelado a algum outro tipo de metodologia. Então, eu deixo aqui os nossos contatos. Tem o contato da Bruna. A Bruna fica na região do Paraná, né, aqui no Brasil. Então, quem estiver nos ouvindo e for mais ou menos da região da Bruna, talvez o contato com ela facilite um pouco. O Marcos Silva, aí, que estava conosco no webinar, que é de Santa Catarina, ali da região sul. E eu aqui em São Paulo, outras pessoas aqui da região que quiserem conversar. Nada impede também, tá, pessoal, de vocês, eu sou do Rio de Janeiro, eu quero conversar com o Marcos. Eu sou do Paraná, quero conversar com o Luciano. Não tem problema, a gente realmente é uma comunidade, mas para facilitar essa divisão, né? Então, eu quero deixar um grande abraço para vocês e eu conto com a participação de vocês aí no próximo webinar para enriquecer e trocar aí essas experiências com a gente. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado aí a todos, né? A participação de vocês realmente fez toda a diferença com as perguntas que ajudaram a esclarecer, inclusive, outras pessoas que ouviram as perguntas de vocês e as nossas respostas. Foi realmente muito, muito importante. Como o Luciano disse, aí deixamos então os nossos canais totalmente abertos para manter o contato, né, via telefone, depois possibilidade de Skype, a gente faz alguns contatos. Nós, como pertencentes à comunidade aí internacional de coaching, nós temos essa missão, né, por apostarmos no coaching como uma metodologia que tem promovido grandes resultados de modo ético. Isso acho que é o mais importante. Então é um grande prazer a gente falar sobre esse assunto, porque a gente vive isso realmente na prática, né? Então espero que estejam aí todos nos próximos webinars, né? E agradeço mais uma vez a atenção de todos. Boa noite, muito obrigado a todos vocês. Exato. E para finalizar, agradecer aí a contribuição da Bianca, que foi bastante assertiva. And Abigail, thank you very much for your help. And your help was very important to all of us. And we are going to see you soon in the next webinar. Absolutely. Thank you very much, Luciano, Marcos. It was a pleasure. Thank you very much. Thank you so much. Okay, bye bye. Okay, bye-bye. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.